Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! No vídeo anterior vimos que Jesus explicou à mulher samaritana que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que são aqueles que o adoram em espírito e em verdade, como lemos em João 4, versículos 23 a 24. Jesus foi específico. Na hora que chegava e que já era, a adoração a Deus não estaria relacionada com um local ou com uma tradição religiosa. A adoração a Deus teria uma dinâmica diferente. A adoração seria o resultado da obra divina que teria lugar na hora que chegava e que já era. É uma referência ao sacrifício redentor de Jesus na cruz do Calvário a favor de cada um de nós. Em João capítulo 4, versículos 23 e 24, vimos que há algo muito específico relacionado com o adorador e a forma de adorar. Este algo específico é o Espírito de Deus, como já comentei em segmentos anteriores desta série. E também inclui a verdade. Este algo específico é a verdade também. João capítulo 4, versículo 23 faz referência aos verdadeiros adoradores e à adoração em espírito e verdade. O versículo 24 é específico ao referir que os que adoram a Deus o adorem em espírito e verdade. Vimos então que o princípio da verdade, neste contexto da adoração, é um elemento essencial no tipo de adoração que Deus Pai procura. Segundo o texto grego, o adjetivo verdadeiro, no versículo 23, significa aquilo que é real e autêntico. Há uma ligação que expressa a autenticidade entre o que é verdadeiro e a sua origem. Este mesmo princípio liga o que é visível à realidade que o constitui. Isto é, que a adoração é um ato para com Deus e este ato está baseado em algo que é autêntico e que existe na pessoa que adora. Portanto, esta adoração é verdadeira na sua origem, que, portanto, está no íntimo da pessoa e que depois é manifesta como verdadeira no próprio ato de adoração da pessoa. Portanto, esta adoração é o fruto da revelação de Deus que o adorador tem em si mesmo. Esta adoração também é o fruto da pessoa estar no Espírito de Deus. Esta era a realidade quanto à adoração que Jesus queria que a mulher samaritana conhecesse. Como já referi em segmentos anteriores, a mulher samaritana levantou a questão do local indicado para a adoração, João 4, 20. Porém, quanto ao que Deus Pai procura, Jesus explicou que chegava a hora e que agora era em que os verdadeiros adoradores adorariam a Deus, adorariam ao Pai em espírito e verdade. O princípio da verdade, ligado ao princípio do espírito, diz-nos que esta adoração seria fruto de uma realidade existente já no íntimo do adorador. Esta adoração seria fruto de estar no Espírito de Deus. Esta adoração seria fruto da água viva que se faria numa fonte dentro da pessoa, como já vimos em João 4, 14. Portanto, Jesus estava a falar de algo novo na sua origem e na sua essência. Algo que o poço religioso não poderia providenciar. Ao ouvir estas palavras de Jesus, a mulher disse algo revelador acerca da sua crença doutrinária no Messias. Vejamos o que está escrito em João 4, 25, que diz: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chamou Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Notemos nestas palavras que a mulher disse a Jesus. A sua crença doutrinária era esta: eu sei que o Messias, que se chamou Cristo, quando ele vier, nos anunciará tudo. Portanto, ela tinha alguma crença no Messias. Por estas palavras, a mulher samaritana mostrou o que ela acreditava.
Ela disse: eu sei quando o Messias vier. Ela acreditava que o Messias viria e que lhe anunciaria tudo, ou que diria às pessoas tudo o que necessitavam de saber. Ela admitiu também que ela necessitava de conhecimento, porque quando alguém diz, quando vier o Messias, ele vai nos anunciar tudo, implica que há coisas que a pessoa não sabe e que depende da chegada do Messias. Vimos então que esta mulher cria em Deus e nos escritos bíblicos, que no caso dos samaritanos estavam restritos aos 5 livros que Moisés deixou escrito. Estes 5 livros que Moisés escreveu são chamados o Pentateuco e neles há várias referências messiânicas. Jesus respondeu à mulher dizendo que ele era o Messias. João 4:26 diz: Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. De repente, tudo o que Jesus tinha dito passou a fazer sentido à mulher. O facto de que Jesus tinha oferecido água viva passou a fazer-lhe sentido. A revelação sobre os verdadeiros adoradores que o Pai procura passou a fazer sentido. Ela deixou o seu cântaro junto ao poço e foi logo anunciar na cidade que tinha tido um encontro com o Cristo. João 4:29. O texto bíblico diz-nos que as pessoas foram logo ter com Jesus. João 4:30. É interessante que ela anunciou Jesus, dizendo que ele lhe tinha dito tudo quanto ela tinha feito. Para ela, este foi um sinal de que Jesus era de facto o Cristo. Como vimos no início desta narrativa em João 4, Jesus era um desconhecido para a mulher. Além disso, os judeus e os samaritanos não se comunicavam, como pode ser lido em João 4:9. O facto de ela ter dito que Jesus lhe disse tudo quanto ela tinha feito foi um sinal. Mostrou-lhe que, de facto, que ela era conhecida de Deus Pai e que também os seus próprios caminhos eram conhecidos de Deus. Mas também, através de Jesus, ela recebeu conhecimento sobre os caminhos de Deus Pai. E era para os caminhos do Pai que ela estava sendo convidada. O que Jesus lhe explicou acerca do Pai e a oferta da água viva não era uma nova doutrina, era o cumprimento das promessas messiânicas. Jesus, sendo de facto o Cristo, ele revelou que o Pai estava à procura dos verdadeiros adoradores. Esta revelação de Jesus fez ressonância com o espírito da samaritana. Um ponto muito importante nesta narrativa de João 4 é que Jesus quis-lhe apresentar o Pai. Tendo um encontro com o Pai, ela passaria a conhecer também a realidade da comunhão com Deus Pai. Não seria uma questão de manter uma tradição religiosa ou algum ritual. Seria o encontro transformador, seria a entrada na nova vida caracterizada pela fonte dentro dela, aquela fonte que iria jorrar para a vida eterna, como lemos em João 4:14. De acordo com a mulher samaritana, o Senhor Jesus disse-lhe tudo quanto ela tinha feito. O Senhor Jesus falou de uma forma em que ela não se sentiu condenada. Jesus também não mostrou ter qualquer preocupação com o que as pessoas pudessem dizer acerca da mulher. Estes pormenores certamente que tiveram impacto nela. Vimos que Jesus fez o mesmo com Zaqueu, de quem nós podemos ler em Lucas capítulo 19. As pessoas chamavam a Zaqueu pecador, mas isso não impediu Jesus de querer estar com ele. A mulher que estava prestes a ser apedrejada e de quem nós lemos em João capítulo 8, ela foi condenada pelas pessoas. Porém, Jesus não a condenou. Jesus disse-lhe para ela ter uma vida diferente. O que Jesus lhe disse estava relacionado com viver os ensinos das Escrituras. É na palavra de Deus que se encontra a revelação que capacita a pessoa a viver feliz. A Pedro, que tinha negado Jesus, Jesus perguntou-lhe se o amava.
Perante a resposta afirmativa de Pedro, Jesus disse-lhe para apacentar as suas ovelhas. Jesus sabia muito bem quem era Pedro, mas mais do que isso, Jesus conhecia o potencial de Pedro. Nós podemos ler acerca desta narrativa em João capítulo 21. Aos dois discípulos que, no dia da ressurreição de Jesus, deixaram Jerusalém, como nós lemos em Lucas capítulo 24, Jesus revelou-se a eles de tal forma que eles não aguentaram. Tiveram que regressar logo depressa para Jerusalém, mesmo sendo já tarde. Lá eles contaram aos outros discípulos o que lhes acontecera. Vimos em Jesus o cuidado de falar às pessoas de modo que elas reconhecessem o valor que Jesus via nelas. A mulher samaritana também não aguentou mais. Ela deixou o seu canto junto ao poço e correu para falar às pessoas sobre o Messias com quem tinha tido um encontro transformador. Como seria o encontro entre Jesus e qualquer um de nós? Pelos exemplos que vimos nas narrativas do Evangelho, compreendemos que as pessoas sentiriam o acolhimento só por estarem junto de Jesus que falaria ou estaria falando com elas. Se Jesus falasse conosco sobre as nossas faltas, Ele não o faria para nos condenar, mas para nos mostrar o melhor que Deus tem para nós, aquilo que Deus já nos oferece. O que Jesus dizia ia ao encontro do estado da pessoa, tendo em vista o encontro transformador dessa pessoa com o Pai que procura os verdadeiros adoradores. Não podemos pensar que Jesus fosse tolerante para com o pecado. Jesus não era tolerante com o pecado. Tanto é que Jesus veio morrer na cruz pelos pecadores, como nós lemos em Romanos 5:8, 1 Coríntios 15:3. Sim, Jesus morreu pelos nossos pecados, morreu por nós, pecadores. O que vimos em Jesus era uma real aceitação das pessoas. Jesus via mais além e contemplava o que as pessoas seriam ao receberem a água viva. Por parte das pessoas da cidade, nós lemos que elas ouviram o testemunho da mulher samaritana e foram logo ter com Jesus. João 4:39 diz que muitos dos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. Estas pessoas pediram a Jesus que ficasse com eles e Jesus consentiu e ficou com eles 2 dias. Jesus passou aquele tempo a falar com os samaritanos. O texto bíblico diz, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. João 4:41. Estas mesmas pessoas passaram a ter o seu próprio testemunho, como lemos no versículo a seguir, João 4:42. E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Eles disseram, nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. O verbo sabemos, neste versículo, implica um saber sem que haja dúvidas. É ter tal revelação de Jesus que a pessoa já não tem dúvidas quanto à pessoa de Jesus. O seu testemunho foi enfático. Eles disseram, sabemos que este é verdadeiramente o Cristo. O seu testemunho sobre Jesus, o que sabiam acerca de Jesus, foi reforçado pela palavra verdadeiramente. Portanto, há aqui algo acerca do testemunho deles que eles não receavam falar do que eles tiveram e receberam em Jesus. Temos que é usada a palavra verdadeiramente, indicando a validade e a autenticidade da sua experiência pela qual eles passaram a saber que Jesus é o Salvador do mundo. Eles disseram, nós mesmos o temos ouvido e sabemos. Aqueles 2 dias que Jesus esteve com eles foi certamente um tempo de ensino sobre os propósitos de Deus. Ao receberem de Jesus, eles receberam revelação de Deus. Eles puderam crer.
Não seria mais um crer na religião e seus formalismos? O que eles ouviram de Jesus ocasionou neles a crença que tem o fundamento certo. Eles passaram a ter o seu próprio testemunho, porque eles próprios ouviram Jesus e sabiam que Ele é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Isto diz-nos que eles próprios verificaram que Jesus é o Salvador. Daqui vimos algo tão importante, que é a pessoa ter o seu próprio testemunho, o seu próprio encontro com o Salvador. Cada pessoa necessita ter o encontro com Jesus. Nós damos graças a Deus pelas pessoas que dão testemunho sobre o seu próprio encontro com Deus. Isso é bastante encorajador. Mas a nível pessoal é mais importante cada pessoa então ter o seu encontro com Jesus. É com este encontro transformador com o Salvador que cada pessoa entra num relacionamento com Deus Pai e passa a ser um verdadeiro adorador. O que podemos nós aproveitar da verdade que Jesus partilhou com a mulher samaritana? Quero aqui voltar ao texto de João 4:28, que diz: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Veja neste versículo algo que podemos usar como metáfora. Esta metáfora é a seguinte: a mulher deixou o seu cântaro e foi dar testemunho de Jesus. A água do poço de Jacó já não satisfazia, aliás, não satisfazia a sua sede espiritual que ela tinha. Por isso ela deixou ali o seu cântaro junto ao poço e foi falar com as pessoas sobre o que ela recebeu de Jesus, sobre a água viva, por outras palavras. Ela recebeu água viva que se fez nela uma fonte, como Jesus tinha dito em João 4:14. No sentido simbólico, todos nós somos confrontados com a questão do poço que usamos para satisfazer a nossa sede espiritual. A mulher tinha a sua religião, porém Jesus disse-lhe que era chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Na sua religião, ela estava à espera do Messias. E quando teve um encontro com o Messias, ela encontrou a verdadeira fonte de água, a água que realmente satisfaz. Ela teve um encontro com o Salvador do mundo. As pessoas podem ter a sua religião e estar envolvidas em atividades relacionadas com a sua religião, estar envolvidos com os formalismos, com os rituais. E o Senhor Jesus ensina-nos através desta narrativa de João capítulo 4, que o Pai não procura isso, mas Ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Isto é, pessoas que já conhecem a verdade, que receberam a verdade do Evangelho, receberam essa verdade para si mesmos, porque lhes é dado a todos nós por Jesus. E então quem recebe esta verdade do Evangelho, essa pessoa passa a estar no Espírito de Deus e passa a adorar a pessoa a partir de algo que já, então passa a existir no seu íntimo. E é uma adoração que é genuína, que já vem do íntimo da pessoa. E a expressão de adoração é aquilo que Deus está à procura. Rituais religiosos para Deus não contam. Podem ser bonitos, podem contar muito para as pessoas. Mas para Deus isso não conta. Porquê? Porque Deus quer o genuíno. Deus quer o verdadeiro. E Deus quer aquilo que nasce no Espírito Santo. Este aspecto é importante. Se contemplando a sua própria vida vê que há algo que lhe falta, talvez tenha bebido de outros poços e não tenha vindo a Jesus, talvez seja bom vir a Jesus e dizer: Senhor Jesus, dá-me da tua água viva, eu a recebo, eu creio que tu és o Salvador do mundo, eu quero ouvir de ti, Jesus, quero ouvir mais do Evangelho. Fala assim com Deus Pai no nome de Jesus, dizendo que aceita Jesus como o Salvador do mundo. Fala com fé, creio que Deus ouve e verá a manifestação do Espírito de Deus também na sua vida e o efeito da palavra de Deus na sua vida. Todos os dias procure ler um pouco da Bíblia. Isso vai ajudá-lo a crescer no conhecimento das coisas de Deus. Todos os dias ora um pouco, mas sempre em nome de Jesus, porque realmente Jesus é o único Salvador e o único por quem nós podemos chegar ao Pai. Também logo possa
frequente uma igreja que ensina o Evangelho. E isto é importante para a sua formação como discípulo de Jesus. Continuo orando que a plena bênção da salvação seja realizada na sua vida. Muitas bênçãos de Deus para si. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.